pessoal! Hoje a Dona Maria Crocheteira traz para vocês o passo a passo desse ursinho de amigurumi. Assista o vídeo até o final e não perca nenhuma dica. Então, pessoal, a gente dá início com um anel mágico de 6 pontos baixos para começar a cabeça do ursinho. Então, nós vamos começar de cima para baixo. Para você que não sabe os pontos básicos do amigurumi, é só dar uma olhadinha nesse vídeo e a gente explica o passo a passo. Então, começamos pelo anel mágico, fazendo o nosso primeiro nó corrediço. Dentro do anel, nós fazemos 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechamos o anel mágico. E aqui terminamos nossa primeira carreira com 6 pontos baixos. A segunda carreira nós vamos fazer com 6 aumentos, 2 pontos baixos em cada ponto de base. Um ponto baixo, mais um ponto baixo. No mesmo ponto de base, temos aqui um aumento. Colocamos o marcador no primeiro ponto da carreira, para a gente não se perder. E repetimos isso por mais 5 vezes. Um ponto baixo, mais um ponto baixo no mesmo ponto de base. São 6 aumentos, terminando a carreira de número 2 com 12 pontos baixos. O último ponto, terminando aqui o sexto e último aumento. Vamos para a nossa carreira de número 3, fazendo um ponto baixo e um aumento por toda a carreira, por 6 vezes, terminando a carreira com 18 pontos baixos. Coloca o marcador no primeiro ponto da carreira para não se perder e repete por mais 5 vezes, totalizando 6 aumentos por toda a carreira, intercalados com um ponto baixo entre cada aumento. Terminamos a carreira de número 3 com 18 pontos baixos. A carreira de número 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, por 6 vezes, e vamos terminar a carreira com 24 pontos. Como 2 é um número par, nós dividimos um ponto baixo no início e um ponto baixo no final da carreira, totalizando 2 pontos baixos entre cada aumento. Então, eu faço um ponto baixo e um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Coloco o marcador aqui pra gente não se perder. E sigo para 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, fazendo por último aqui meu último ponto baixo, totalizando 2 entre os aumentos. Eu faço isso para intercalar os aumentos entre cada carreira, tá? Para a peça ficar mais redondinha. 2 pontos baixos e um aumento. Pela sexta e última vez aqui, 2 pontos baixos, meu sexto e último aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E no finalzinho da carreira, faço o meu segundo ponto baixo que faltou lá no começo. Terminamos aqui a carreira de número 4 com 24 pontos. A carreira de número 5, nós fazemos 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes e terminamos a carreira com 30 pontos. 3 pontos baixos
Coloca o marcador no primeiro ponto da carreira para não se perder. E um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Repete isso por mais 5 vezes, totalizando 6 com essa daqui. Pela sexta e última vez, 3 pontos baixos. E um aumento. Como 3 é um número ímpar, nós fazemos os 3 pontos baixos lá no começo, terminando o final aqui com um aumento mesmo. Na carreira de número 6, nós fazemos 4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes por toda a carreira e vamos terminar a carreira com 36 pontos. Como 4 é um número par, nós fazemos 2 pontos baixos aqui no começo da carreira, 2 pontos baixos lá no final e deixamos os aumentos intercalados, o que deixa a peça mais redondinha. Seguindo para 4 pontos baixos e um aumento, até o final da carreira. Pela sexta e última vez, 4 pontos baixos e um aumento. Terminando a carreira com os 2 pontos baixos que faltaram lá no começo. 1 e 2. Terminamos a carreira de número 6 com 36 pontos. A carreira de número 7, nós fazemos 5 pontos baixos e um aumento por 6 vezes e terminamos a carreira com 42 pontos. Como 5 é um número ímpar, fazemos os 5 aqui no começo da carreira, terminando a carreira com um aumento. Então, colocamos o marcador no primeiro ponto trabalhado para não se perder. 4, 5 e um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Pela sexta e última vez, 5 pontos baixos e um aumento. Terminamos a carreira de número 7 com 42 pontos. A carreira de número 8, nós fazemos 6 pontos baixos e um aumento por toda a carreira e terminamos a carreira com 48 pontos. Como 6 é um número par, nós fazemos 3 pontos baixos no começo e 3 pontos baixos no final da carreira para intercalar os aumentos. Ou seja, metade do ponto baixo que a gente está fazendo, que é o 6. Então, faz 3 no começo, 3 no final, intercalando 6 aumentos por toda a carreira. Tá? 6 pontos baixos e um aumento. Pela sexta e última vez, 6 pontos baixos e um aumento. Encerrando com os 3 pontos baixos que faltou lá no começo da carreira. Terminamos a carreira de número 8 com 48 pontos. A carreira de número 9, nós vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento por 6 vezes e vamos terminar a carreira com 54 pontos. Colocamos o marcador aqui no primeiro pontinho para não se perder. Como 7 é um número ímpar, nós fazemos todo ele aqui no início da carreira. Pela sexta e última vez, 7 pontos baixos e um aumento. Terminamos a carreira de número 9 com 54 pontos.
A carreira de número 10, nós fazemos 8 pontos baixos e um aumento por toda a carreira e terminamos a carreira com 60 pontos. Como o 8 é um número par, nós dividimos 4 pontos baixos aqui no começo e 4 pontos baixos lá no final. 4 pontos baixos e um aumento. Sigo para 8 pontos baixos e um aumento normalmente até o final da carreira, por 6 vezes, totalizando 6 vezes, tá? Pela sexta e última vez, 8 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E terminamos a carreira com os 4 pontos baixos que faltou lá no começo. 1, 2, 3 e 4. Terminamos a carreira de número 10 com 60 pontos baixos. A carreira de número 11, nós vamos fazer 9 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, por 6 vezes, e vamos terminar a carreira com 66 pontos. 9 pontos baixos e um aumento. Coloco o marcador no primeiro pontinho da carreira aqui, para não se perder. E continuo o restante dos pontos. 4, 5, 9. 9 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Como 9 é um número ímpar, a gente faz os 9 aqui no começo, terminando o final com um aumento. Pela sexta e última vez, 9 pontos baixos e um aumento. Terminamos a carreira de número 11 com 66 pontos baixos. A carreira de número 12, nós vamos fazer 10 pontos baixos e um aumento por toda a carreira e vamos terminar a carreira com 72 pontos. Então, como 10 é um número par, nós fazemos 5 pontos baixos no começo e 5 pontos baixos no final da carreira. Coloco o marcador no primeiro pontinho da carreira para a gente não se perder. 4, 5 pontos baixos e um aumento. Seguindo para 10 pontos baixos e um aumento, até o final da carreira. Pela sexta e última vez, 10 pontos baixos e um aumento, encerrando a carreira com os outros 5 pontos baixos que faltou lá no começo. 1, 2, 3, 4, 5. Terminamos a carreira de número 12 com 72 pontos. A carreira de número 13, nós vamos fazer 11 pontos baixos e um aumento por toda a carreira e vamos terminar essa carreira com 78 pontos. Como 11 é um número ímpar, nós fazemos os 11 pontos aqui no começo e terminamos com um aumento lá no final. Pela sexta e última vez, 11 pontos baixos e um aumento. Terminamos a carreira de número 13 com 78 pontos. A carreira de número 14, nós fazemos 12 pontos baixos e um aumento por toda a carreira e vamos terminar a carreira com 84 pontos. Como 12 é um número par, nós fazemos 6 pontos baixos aqui no começo, 6 pontos baixos lá no final. Aqui, 6 pontos baixos e um aumento, seguimos para 12 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. Pela sexta e última vez, 12 pontos baixos e um aumento,
terminando os outros 6 pontos que faltou lá no começo da carreira. 3, 4, 5, 6. Terminamos a carreira de número 14 com 84 pontos. A carreira de número 15, nós fazemos 13 pontos baixos e um aumento por 6 vezes por toda a carreira e vamos terminar essa carreira com 90 pontos. Fazemos os 13 pontos já logo no início. 13 pontos baixos e um aumento. Pela sexta e última vez, 13 pontos baixos e um aumento. Terminamos a carreira de número 15 com 90 pontos. Agora chegamos na nossa última carreira de aumento, que é a carreira de número 16. Na carreira de número 16, nós vamos fazer 14 pontos baixos e um aumento por toda a carreira e vamos terminar essa carreira com 96 pontos. Como 14 é o número par, nós vamos fazer 7 pontos baixos no começo, 7 pontos baixos no final dessa carreira e vamos terminar ela com 96 pontos. 7 pontos baixos aqui no começo, um aumento, seguindo para 14 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. Pela sexta e última vez, 14 pontos baixos e um aumento. Fazemos o restante dos 7 pontos que faltou lá no começo. Encerramos a carreira de número 16 com 96 pontos. Agora não faremos mais aumentos. Agora nós vamos fazer 15 carreiras de ponto sobre ponto, até a carreira de número 31, sem segredo. Então não tem aumento nem diminuição, somente ponto sobre ponto. Dos 96 pontos por 15 vezes, tá? A única coisa que você tem que prestar atenção é não se perder no início e no final de cada uma dessas carreiras. E eu volto ao final da carreira de número 31 para mostrar como que fica. Estamos encerrando aqui a 15ª carreira de ponto sobre ponto, totalizando a carreira de número 31. Agora vamos começar a fazer as carreiras de diminuições. A carreira de número 32 será de 14 pontos e uma diminuição por 6 vezes e vamos terminar a carreira com 90 pontos. Então vamos contar 7 pontos baixos aqui no começo da carreira. Os outros 7 a gente faz lá no final. Porque 14 é um número par, então podemos intercalar as diminuições. 4, 5, 6, 7. 7 pontos baixos. A diminuição, você pega a alcinha da frente do ponto seguinte com a alcinha da frente do próximo ponto, uma diminuição de 2 pontos, né? Traz uma laçada entre essas duas alcinhas e trabalha as duas alcinhas da agulha. Aqui tá uma diminuição. Seguimos o restante da carreira com
14 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira, onde terminamos com os outros 7 pontos baixos que faltou no começo. E eu volto com vocês para mostrar como que fica. Pela sexta e última vez, 13, 14, uma diminuição, e por fim os 7 pontinhos baixos que faltou lá no começo da carreira, totalizando os 14 pontos entre as diminuições, no início e no final da carreira. 7 pontos baixos. Terminamos a carreira de número 32 com 90 pontos baixos. A carreira de número 33, nós vamos fazer 13 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira e vamos terminar a carreira com 84 pontos. Carreira de número 33. Como 13 é um número ímpar, então nós vamos fazer os 13 pontos baixos aqui no início da carreira. E já seguir para uma diminuição. 13. E uma diminuição. Pela primeira vez, vamos seguir para mais 5 vezes. Pela sexta e última vez, 12, 13 pontos baixos e uma diminuição. Terminamos a carreira de número 33 com 84 pontos. A carreira de número 34, nós vamos fazer 12 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira e vamos terminar a carreira com 78 pontos. Começando com 6 pontos baixos aqui no começo da carreira e os outros 6 lá no final. Pela sexta vez, 12 pontos baixos e uma diminuição, encerrando a carreira com os outros 6 pontos baixos que faltaram lá no começo. Terminamos a carreira de número 34 com 78 pontos baixos. A carreira de número 35, nós fazemos 11 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, terminando essa carreira com 72 pontos. 10, 11 pontos baixos e uma diminuição pela sexta vez. A carreira de número 36, nós vamos fazer 10 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes e vamos terminar a carreira com 66 pontos. Como 10 é um número par, fazemos 5 no começo, 5 no final, para intercalar as diminuições entre uma carreira e outra. A carreira de número 37, nós fazemos 9 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, por 6 vezes, e vamos terminar a carreira com 60 pontos. 9 pontos baixos e uma diminuição pela sexta e última vez. Terminamos a carreira de número 37 com 60 pontos. A carreira de número 38, nós vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes e vamos terminar a carreira com 54 pontos. Como 8 é um número par, nós fazemos 4 pontos baixos aqui no começo da carreira e 4
lá no final. 8 pontos baixos e uma diminuição. Encerrando com os outros 4 pontos baixos que faltaram lá no início da carreira. Terminamos a carreira de número 38 com 54 pontos. A carreira de número 39, nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira e vamos terminar a carreira com 48 pontos. Como 7 é um número ímpar, nós fazemos os 7 pontos baixos já aqui no começo da carreira. A carreira de número 40, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira e vamos terminar a carreira com 42 pontos. Como 6 é um número par, nós fazemos 3 pontinhos no começo, 3 pontinhos no final. A carreira de número 41, nós fazemos 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira por 6 vezes. E vamos terminar a carreira com 36 pontos. 5. Como 5 é um número ímpar, nós fazemos os 5 no começo da carreira e terminamos a carreira com a diminuição. A carreira de número 42, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira e vamos terminar ela com 30 pontos. Como 4 é um número par, nós fazemos 2 pontos baixos no começo da carreira, 2 pontos baixos no final da carreira, entre as diminuições. 4 pontos baixos e uma diminuição. Encerrando com os 2 pontos baixos que faltaram no começo da carreira. Terminamos a carreira de número 42 com 30 pontos baixos. Então, pessoal, antes de dar continuidade aqui, eu já vou fazer a marcação do olhinho, tá? Eu marquei aqui para vocês acompanharem comigo para colocar esse olhinho. Então, eu separei um olhinho de cerca de 1,4 centímetros, 2 olhinhos, né? E vocês vão contar da seguinte maneira: de baixo para cima, vocês vão contar 20 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vocês fazem uma marcação aqui, pode ser com um lápis ou uma caneta, acima da 20ª carreira, tá? Então, eu fiz aqui com um lápis, uma marcação acima da 20ª carreira. A partir dessa marcação, vocês vão contar 13 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E vamos fazer outra marcação aqui, tá? Então, a distância dos olhinhos fica a 20 carreiras da base, né, do pescoço, e 13 pontinhos de distância. É bom vocês olharem qual que é a face que tá mais perfeitinha, né? Que menos tem erro para colocar o olhinho, porque é o que vai ficar na frente. Também, se tiver algum erro, aqui bem na frente vai o focinho também. Então, se tiver alguma falha, aqui tem que ser perfeitinho, aqui na lateral perfeitinho, mas aqui pode ter alguma falha porque vai o focinho. Vamos colocar um olhinho nessa marcação. E o outro olhinho nessa marcação.
Encaixa bem para ir colocar a trava de segurança adequada para o tamanho do olhinho que você comprou, tá? E aqui está o olhinho do ursinho.